Olá, começando mais um Conexão Cultural e mais uma vez a gente retorna a Barão Geraldo, que a gente está fazendo um tour pelas companhias teatrais aqui do distrito. E hoje a gente veio conhecer um pouco do trabalho da Tiche Viana, que é idealizadora, produtora e diretora do Barracão Teatro. Tiche, muitíssimo obrigado por nos receber mais uma vez. Uma outra oportunidade, você deu uma entrevista para a gente para falar da Cooperativa Paulista de Teatro e hoje a gente veio conhecer aqui teu filhinho querido. É um grande prazer ter vocês aqui. O Barracão Teatro. Quando surge o Barracão Teatro? A gente se coloca aqui nesse espaço em 1998. Eu e o Ezio Magalhães, que é o meu sócio, e é ator e palhaço, diretor também, mas diretor mais eventualmente, ele é muito mais ator e palhaço do Barracão Teatro. A gente decide mudar de São Paulo para Campinas. A gente já trabalhava junto em São Paulo, já tinha feito uma série de coisas. E a gente muda para Campinas e escolhe um espaço onde a gente possa ensaiar um espetáculo, na verdade. Assim começa o nosso barracão. A gente queria um lugar que a gente pudesse botar o material e ter horário para ensaiar preciso. A gente usava a igreja aqui do lado, a paróquia, mas vira e mexe a gente tinha um certo problema, a pessoa não chegava para abrir. E aí a gente falou, não, nós precisamos de um espaço. Aí a gente alugou esse barracão e começou a trabalhar nele em abril de 98. Aí a gente inaugurou o barracão, abriu as portas dele com o espetáculo em outubro de 98, que era o espetáculo chamado Ninguém. Foi o primeiro que a gente abriu inaugurando esse espaço como Barracão Teatro, porque no meio do caminho a gente decidiu que a gente ficaria aqui, não seria só para ensaio, mas que esse poderia ser uma sede onde a gente iria desenvolver o nosso trabalho todo. E receber o público. Então, aí a partir disso, da abertura muito mais, o intuito não era nem que a gente fizesse uma casa de espetáculos, era que a gente pudesse, no momento em que o nosso trabalho tivesse em condição de ser aproveitado, compartilhar com a região, com o bairro, com o público do entorno, quase como a primeira investigação do resultado do que a gente tinha produzido. Então foi assim que a gente abre o barracão. Para deixar claro para o telespectador, a gente está do lado de fora do barracão porque está acontecendo um ensaio lá dentro do Ezio, de um espetáculo que ele vai apresentar esse final de semana dentro da Mostra Barracão Teatro, que está acontecendo agora nesse mês, entre junho e julho, né? Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Voltando na história do barracão. Barão Geraldo tem uma característica muito interessante em relação, acho que talvez a quase todos os outros lugares do país. Tem muitas companhias de teatro aqui, né? E como que é conviver com isso? Porque tem uma aqui, tem outra ali em cima, tem outra na rua de baixo, é tudo muito próximo, todo mundo é muito amigo, né? Então, pra gente, foi um dos motivos que trouxe a gente para esse lugar. A gente era um grupo que estava em São Paulo, eram pessoas que estavam em São Paulo, e a gente queria muito um lugar que pudesse concentrar trabalho. Em São Paulo era impossível isso em função da própria dinâmica da cidade e a vida que você tem numa metrópole como essa, né? Então a gente achou que Campinas era próximo de São Paulo, porque a gente queria ter um contato próximo com a produção de São Paulo, ao mesmo tempo uma vida que é quase um interior. Então possibilitava a gente viver mais com as pessoas. Quando a gente descobriu o Barão Geraldo, descobriu por causa da Unicamp, eu já dava aula na Unicamp, eu dei aula de 94 a 99, a gente abriu o barracão em 98, eu saí em 99 e fiquei só no barracão. Quando a gente descobre o Barão Geraldo, quer dizer, começa a ver que tem um certo movimento provocado principalmente pelo Lume, que tinha uma sede aqui na Vila Santa Isabel, e a Companhia Sarau, que tem a sua sede na Rua de Baixo, na Rua da Fazenda. Esses dois grupos eram aqui muito fortes. A Boa Companhia estava começando a despontar como um grupo que também estava colocado aqui. A gente disse, esse lugar é um bom lugar, porque próximo a gente tem grupos que fazem a mesma coisa. Então a gente consegue criar um entorno de gente ligada também a teatro. Isso trouxe a gente para cá. Então o Barracão também foi o terceiro grupo de teatro a abrir o seu espaço e fundar o seu território. A partir daí, como a gente era vinculado à Unicamp e nós conversávamos muito entre nós,
o que acabou acontecendo é que houve uma proposta que veio até do Lume, da Boa, de fazer o Tem Cena na Vila. Já que estava abrindo mais um espaço, que a gente pudesse fazer uma coisa que era apresentar para a população os espaços teatrais e culturais. Então a gente também incluiu o sarau. A partir daí, o nosso diálogo ficou quase uma cooperativa informal, onde a gente, para realizar as coisas, trocava materiais, aquilo que precisava. Então a gente tinha uma rede de compartilhamento que refletia, na verdade, o grande desejo de que esses lugares do teatro existissem. Muito mais de uma competição entre, o seu teatro chegando aqui, ele vai pôr o meu em risco. A gente não tinha esse pensamento, a gente pensava, pô, que bacana, porque agora a gente vai criando uma família, né, de teatros diferentes, cada um com a sua linguagem. Então que ótimo, porque o espectador vai poder ter uma série de possibilidades. Então esse foi o pensamento que regeu esses grupos que começaram a ter uma série de ações aqui. Então a partir daí, cada grupo que vinha e se instalava em Barão Geraldo, vinha um pouco nessa perspectiva, porque viu o que estava acontecendo. Mais um para a família do Teatro de Barão. E aí começou a se disseminar isso de todas as formas. Então Barão foi criando não só com teatro, mas com o circo, com a dança, com a música, grupos, sedes que foram se instalando e se relacionando. E aí a gente percebe que isso é muito forte, é muito mais forte do que você trabalhar sozinho. Né? Então, tanto troca de materiais, como troca de trabalhos, como olhares sobre o trabalho do outro, troca de técnicas, né? Todos os grupos trocaram com todos os grupos, e isso cria realmente um ambiente que é muito favorável à qualidade artística, né? Há uma coisa que é mais interna, o espectador ele vê o resultado. Ele vê o resultado, né? Não sabe dos 90% que rolou antes de até chegar ali. Todo o caminho para se chegar, né? Então, a gente que vem galgando esse caminho sabe da importância de você ter parceiros, aliados, pessoas que têm um objetivo comum. E é muito mais legal você viver num ambiente assim do que você viver num ambiente em que você acha que você está sempre ameaçado por alguma coisa, né? Não existe isso muito em teatro. Cada grupo de teatro que se estabelece é um a mais para fazer com que o para fazer coro também, né? E passa a fazer parte da vida cotidiana, né? Porque é muito legal, você não vai ter um espetáculo por dia para apresentar. Então é muito bom que tenham vários de vários lugares. E isso ajuda também. Você percebeu isso em algum outro lugar do país? Esse clima, essa quantidade de companhias teatrais de dança, de música concentradas em um só lugar e esse companheirismo todo entre... Você chegou a notar essa coisa em algum outro lugar do país que você já visitou? Olha, aqui não, fora? Não. Com essa troca, com esse tipo de troca e de parceria, não. É muito difícil encontrar, e quando a gente viaja, e a gente viaja bastante, os grupos todos aqui viajam muito, a gente escuta muito isso. O que faz, o que tem em Barão Geraldo que possibilitou essa relação entre vocês? Porque a gente, por mais que tenha grupos próximos e tal, e tenha afinidade com este ou com aquele, não consegue criar um amálgama entre todos eles. Eu acho que existe uma coisa que é o distrito. O fato da gente estar muito pertinho e isso ter uma característica interiorana, a gente vive uma realidade de aproximação das pessoas aqui que as grandes cidades não conseguem ter. Mesmo que queiram, às vezes é muito difícil. Mesmo a gente aqui, hoje em dia, né, a gente vive também uma coisa que a gente fala, nossa, precisa vir alguém de fora para juntar todo mundo. Essa semana a Garde Hunter esteve aqui, que é uma palhaça suíça que está fazendo uma turnê pelo Brasil, e ela foi jantar na casa do Cime, estava hospedada na casa do Cime, que é ator do Lume. O Cime ligou, falou, vamos aproveitar que a Garde está aqui para falar com ela e vamos nos encontrar. E a Garde veio com essa, falou assim, olha, é preciso vir um suíço de vez em quando para cá, para vocês conseguirem se encontrar no cotidiano. Porque a vida da gente é uma loucura, sempre correndo, né? Para lá e para cá. Mas no trabalho a gente se encontra muito mais. A gente acabou de realizar o Culturando, por exemplo, que foi um evento que a gente fez numa praça de Barão. Todos os grupos estiveram envolvidos, uma curadoria feita por pessoas de vários grupos, toda a parte de produção, os produtores dos diversos coletivos, e isso pra gente é uma festa. Talvez a gente tenha alguma coisa próxima um pouquinho em Porto Alegre, ali ao redor do Oi Nós, existem grupos
que também tem talvez um diálogo um pouco maior, algumas cidades do interior. Hoje começam a ter essa fonte, Ribeirão, começa a ter um diálogo maior. Eu acho que isso se deve também muito à atuação do Fórum do Interior Litoral e Grande São Paulo, que tem sido uma atuação permanente e muito forte no interior, né? Tem levantado recursos, tem defendido a ideia do interior. Isso através da Cooperativa Paulista. A cooperativa é uma grande apoiadora e estimuladora do Fórum, mas o Fórum ele é um movimento independente da cooperativa. A cooperativa faz parte dele, mas ele é independente da cooperativa. Isso tem gerado uma intersecção muito forte e essa intersecção está possibilitando que os grupos se relacionem melhor. Também a Lei de Fomento em São Paulo, porque como existe uma certa concentração por bairros e regiões, quer dizer, grupos, por exemplo, muitos grupos na Barra Funda, muitos grupos na Zona Sul. Então você começa a ter nesses bairros quase o efeito de um distrito. Aqueles grupos começam a trabalhar de uma maneira mais integrada. Então eu acho que isso é sim uma perspectiva para o teatro de grupo, que é diferente do teatro comercial, do teatro de elenco, né? O teatro de grupo ele tem uma organização que possibilita uma troca mais vertical, mais horizontal. Né? Então eu acho que isso é um facilitador. Legal, bacana. A gente vai rapidinho para o intervalo e a gente volta daqui a pouco com mais Barracão Teatro. Até já. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão, hoje mais uma vez aqui em Barão Geraldo, batendo um papo com a Tiche Viana, idealizadora do Barracão Teatro. A gente saiu no bloco anterior falando da diferença do teatro comercial para o teatro de grupo, que o teatro de grupo, ele é mais, a relação é mais horizontal. Aí vou te fazer aquela pergunta Tostines. O teatro de grupo, ele é importante para o teatro comercial ou o teatro comercial acaba alimentando o teatro de grupo? Eu não sei se é uma questão de alimentar. Existem formas diferentes de organização, né? São teatros diferentes, são formas muito diferentes de criar e de se organizar. Eu não sei o quanto uma pessoa que não é de teatro, por exemplo, compreende o que é o sistema de organização para a criação de um espetáculo, por exemplo. Normalmente o teatro comercial ele tem um diretor que é convidado por um produtor, ou um diretor tem um projeto e convida um produtor, ou um ator quer trabalhar com aquele ator, ou com aquele diretor, ou com estas pessoas independentes. Então ele consegue um recurso, aquele que tem o projeto, ele consegue um recurso e através desse recurso ele faz os contratos e cria o seu espetáculo que vai ter um tempo de apresentação. Depois isso vai acabar, ele vai fazer uma turnê, vai se apresentar, isso vai acabar e ele vai para um outro projeto. Esse é um pouco esse pique do teatro comercial. O teatro de grupo, ele é um teatro de vida cotidiana, ele quer se inserir na realidade cotidiana do lugar onde ele está, da cidade. Então, não é uma pessoa que tem um projeto, mas é um grupo de pessoas que se alia para a construção de projetos que estejam vinculados à vida da cidade ou da região. E isso faz com que os trabalhos não sejam eventuais, sejam trabalhos de repertório. Então, você não cria um espetáculo a cada 2, 3 meses e sai em temporada. Barracão Teatro tem no seu repertório mais de 10 espetáculos, né, que ele apresenta o ano inteiro, em diversos lugares. Aí, quando ele quer investigar alguma coisa, quando ele diz, puxa, tive uma ideia nova e quero renovar essas, ele vai lá e monta um outro trabalho, muito com a mesma equipe, porque essa equipe acaba criando entre si uma linguagem comum, um modo de se expressar, de investigar. Normalmente são espetáculos, são trabalhos que saem da pesquisa, e não é a pesquisa acadêmica, né? O Barracão não tem nada de acadêmico, ele é inclusive muito popular, mas saem de pesquisa, quer dizer, você monta um espetáculo a partir de uma ideia, às vezes a partir de alguém que você viu e fala, nossa, que figura, quem é essa figura, que mitologia essa figura cria na rua, e cada um tem o seu modo de expressão. Essa forma de organização, ela não combina muito com a forma comercial, porque o teatro comercial ele é bancado também por
patrocinador ou por muito ligado ao mercado. Então o cara quer vincular a marca ao produto e aquilo precisa ter uma certa rotatividade, é um tipo de comunicação que quando a gente diz, um produtor diz quanto tempo você leva para construir um espetáculo, você fala 9 meses, 8 meses, 1 ano. A gente tem um espetáculo aqui que durou 7 anos para ficar pronto. A atriz teve 2 filhos no meio do caminho, né? E ele ficou pronto e roda hoje por diversos lugares. Ele diz é impossível, não há o que banque isso. Por isso que normalmente o teatro de grupo ele está mais vinculado ao Estado, porque é que nem um laboratório de remédio a medicina e os laboratórios, né? Quer dizer, se o laboratório inventa a cura para tudo, se ele produz remédio para tudo, ele vai viver do quê? Se ele financia pesquisa para todas as doenças e acabam as doenças. Então, quer dizer, há um pensamento aí que vincula muito aquilo que você produz com uma marca, com um jeito de... Com aquele ator que está em evidência, que aparece na novela das 8. Exatamente. Porque às vezes o espetáculo nem é tão interessante, nem é tão... Mas só a presença daquele ator ou daquela atriz que era o galã da novela, que está passando ou que passou. Exato. Na última já gira já tem um apelo de público. Exatamente. Que o teatro de grupo trabalha mais artesanalmente, eu diria. Eu acho que a gente pode dizer isso mesmo, porque eu acho que o teatro comercial, como ele está vinculado, quer dizer, o vínculo ao marketing, né? É quase como o teatro, ele vai acontecer num espaço de tempo. Então ele tem um tempo muito curto para dar o recado dele, para fazer o que ele quer fazer, né? Então ele é assim, ele vai lá e aí o patrocinador diz, ok, eu tenho que ter uma imagem que atrele nesse espaço de tempo, né? O meu produto a uma qualidade. Então ele vai lá e pumba, faz essa conexão. Para a gente, às vezes a gente também tem o interesse, né? O grupo, esse teatro que é coletivo, ele tem interesse de fazer uma série de apresentações num determinado bairro, porque ele quer que aquelas pessoas usufruam da arte, da cultura e tal. Então, os seus projetos, eles têm este cunho também, que se pensa coletivamente. Sim. E atrai o coletivo, né? Entra no coletivo. E às vezes, para um patrocinador, ele não tem tempo, porque não é o público dele. Não é onde vai chegar o seu recurso. Por esse motivo, o papel do Estado na cultura é fundamental. Porque se a cultura não assegurar isso, cada vez mais a gente vai ter menos acesso das pessoas que não estão diretamente vinculadas a esse tipo de trabalho, né? E tanto para o público em geral que infelizmente não tem oportunidade de frequentar teatro, muita gente pensa, o senso comum acaba direcionando para que o teatro é só aquele teatro de grandes espetáculos, de grandes atores, com patrocínios gigantescos e com preços às vezes também gigantescos, e não é nada disso. Existe esse outro teatro mais acessível, mais próximo até do cotidiano, do vizinho aqui, do que o apelo que o teatro comercial tem. Exatamente. É bem por aí, né? É bem por aí. E queria que você falasse um pouco o que está acontecendo agora. Está tendo uma mostra do Barracão. É em comemoração a alguma data? É alguma coisa específica? É em comemoração à saudade, na verdade. O Barracão ele não faz nenhum aniversário dessas datas, né? Esse ano a gente fez 18 anos, estamos fazendo 19 ano que vem. Talvez a gente tenha uma grande festa de 20 anos de Barracão. Mas, na verdade, nós nos damos conta que a gente estava há quase 1 ano sem se apresentar em Campinas. Pela própria condição que Campinas tem, pela necessidade que a gente tem de sair tanto para conseguir se manter. E aí, nós estamos no meio de um trabalho de montagem de um novo espetáculo, uma virada também de uma perspectiva do Barracão para uma nova investigação. E durante os processos de criação, a gente fica mais na sede. A gente viaja menos porque é o tempo que a gente tem para estar em sala de trabalho, treinando, montando, criando. Então isso pede que a gente fique um pouco mais parado. Então nós dissemos, vamos juntar a fome com a vontade de comer. Já que a gente vai ficar mais tempo obrigatoriamente em Barão, vamos aproveitar para fazer uma amostra de repertório, porque tem um monte de gente. Barão é uma cidade cíclica, né? Sim. Entra gente, vai gente, entra gente, porque é uma cidade universitária. Vamos aproveitar para a gente mostrar o nosso repertório na cidade para muitas pessoas que não conhecem nada do Barracão. E para quem gosta do Barracão e vem sempre, quer saber o que a gente faz, é uma chance de poder vir e usufruir disso. Então essa mostra a gente começou no dia 6 de junho, vai acabar no dia 19 de julho. Cada final de semana é um espetáculo diferente.
Este final de semana são 2 espetáculos diferentes, um na sexta-feira, que faz parte da nossa pesquisa, que não é do nosso repertório exatamente, são espetáculos que a gente está estudando, então nós montamos rapidamente para estudar a relação com o público e poder tirar algumas coisas que a gente quer aproveitar no próximo trabalho e outras que a gente não quer usar de jeito nenhum. E no final de semana, e no sábado e domingo, vai ter o WWW para Freedom, esse final de semana, que é um espetáculo do nosso repertório, que tem, sei lá, é de 90, é de 2000, WW é de 2001, eu acho, 2001 ou 2002 esse espetáculo, foi logo depois da guerra do Iraque, que pegava até uma brincadeira com essa coisa que é o soldado que vai à guerra e tudo mais, quer libertar o povo de um ditador. Mas é uma comédia, é palhaço, é uma brincadeira para a gente pensar. Então essa mostra traz uma série de espetáculos, não são todos os espetáculos do Barracão, mas a maioria, e a cada final de semana um espetáculo diferente, então as pessoas estão vindo e voltando. A gente tem uma política aqui no Barracão que é ingresso no chapéu, que é um modo que a gente acabou encontrando de fazer as pessoas se aproximarem da experiência teatral. A gente entendeu que, como o teatro foi se afastando da vida, é muito difícil que uma pessoa queira ir ao teatro, uma pessoa que não tem, ou na família, ou não tem o hábito cultural, ou isso não vem de algum lugar. As escolas cada vez menos falam de teatro, os professores frequentam pouco o teatro, por incrível que pareça. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente fala, pô, as pessoas não têm de onde viver a experiência. E quando você não vive, a experiência não dá valor a ela. Para que eu vou me deslocar daqui a ali? E quando eu não conheço o que é o teatro, eu não consigo nem fazer nenhuma ponte de que eu acho que é uma televisão ao vivo. Eu acho que não, mas já tem na minha casa, para que eu tenho que ir até ali? Eu já vejo isso. Tá frio ainda. Exato, tá frio, vou ter que estacionar, eu vou ter que sair, eu vou pegar o ônibus, ele não... Então, quer dizer, tem uma série de empecilhos. Mas a gente também reparou que quando as pessoas têm a experiência teatral, né, claro, nós estamos falando de espetáculos que chegam, mas também tem espetáculos que não são bons. E quando um espetáculo não é bom, ele não vai comunicar. E a pessoa vai recusar aquela experiência, né? Mas quando a pessoa se identifica, gosta, quer, ela quer mais possibilidade, ela descobre aquilo e ela quer. Então a gente achou que o ingresso pode ser sempre um empecilho, porque o cara diz, eu não vou pagar para ter uma experiência que eu acho que eu já tenho, ou nem sei o que é, não faz falta na minha vida também, porque eu nunca... Então é melhor ela vir, ter a experiência e a partir daí ela decidir que valor ela dá a isso. Então a gente fez aqui no Barracão o ingresso no chapéu. Que a pessoa, a gente brinca que ela não paga para entrar, ela paga para sair. Né? Mas de uma certa maneira é o quê? Ela assiste ao espetáculo, no final ela decide o quanto ela vai colocar no chapéu. A gente sempre faz uma fala inicial, porque é importante que as pessoas saibam que uma produção custou dinheiro, que para ter aquela experiência tem muita coisa acontecendo. Para ter esse barracão tem milhares de pessoas, né? Mas tem muitas pessoas trabalhando. Tem milhares de empecilhos, né, para manter. Milhares de empecilhos, dificuldades, né? E essas pessoas, a gente não consegue dizer quanto custa, porque para a gente tudo isso vale a nossa vida, né? A gente faz isso porque é uma afirmação de si. Não tem como. Parece que se você não fizer isso, você vai negar. Então, como é que nós vamos dizer quanto custa? Isso vale minha vida? Que valor tem? Não tem dinheiro no mundo que pague a minha vida para mim. Mas você sabe quanto que essa experiência valeu para você. Por um lado, é muito bacana porque quem está com pouca grana não precisa deixar de ir ao teatro. Ele vai poder ir, dessa vez ele vai pôr pouco no chapéu, mesmo achando que aquilo vale muito. Mas ele vai pôr o quanto ele pode, tirar do bolso dele essa noite e pôr. E uma outra pessoa que tem mais, ela vai pôr mais, porque ela sabe que tem alguns que colocam menos e assim, coletivamente, a gente diz, o que a gente quer é que isso continue acontecendo. Essa experiência tem que continuar acontecendo, porque o teatro mesmo, para continuar acontecendo, ele precisa do público. Sem o público ele não existe, né? Sem o público, uma hora ele vai desaparecer. Existir. Exatamente. E essa política pública que a gente adotou aqui, ela fez aumentar muito o número de pessoas que têm vindo para cá e mudado as caras.
Não são só as pessoas que, de uma certa forma, tenham talvez uma formação intelectual e achem que por causa disso elas vão ao teatro, e outras que não têm dizem, não, isso não é lugar para mim. O fato de poder escolher o que vai pagar traz uma curiosidade e, de uma certa maneira, as pessoas se sentem se sentem mais próximas para poder viver a experiência. Se eu não gostar, não volto mais. E elas voltam. E muitas vezes com muita vontade de pagar. Isso que é legal. Porque, por outro lado, isso também cria para a gente um desafio muito bom, que é fazer o espetáculo de modo que você crie no espectador uma grande vontade dele colocar o máximo que ele pode. Né? E de voltar, né? Exatamente. E de voltar, e de passar adiante a ideia. Trazer gente, isso é muito legal, né? Essa difusão. E o que a gente tem visto na mostra, a gente tinha um medo grande de fazer uma longa temporada. Ainda no interior não existe a cultura da temporada teatral. Se você coloca um espetáculo por muito tempo, as pessoas deixam para vir no último dia. Então o que acontece é que lota, você tem que mandar metade embora, as pessoas ficam muito bravas, e durante a temporada toda você tem a casa meio vazia. Aí a gente não sabia se isso funcionaria com espetáculos diferentes, que talvez desse o mesmo efeito, mas o que a gente está vendo é que está funcionando muito, né? A gente tem tido casas bem lotadas. Então fica o convite, venham ao Barracão Teatro e participem da mostra. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com a Tiche Viana. O Barracão sai muito de Campinas, viaja para... Sai, o tempo inteiro. É a maneira, porque o Barracão ele não tem nenhum subsídio, né? Ele não tem nenhum patrocinador, ele não é vinculado a nenhuma instituição, ele não é vinculado à Unicamp, né? O único grupo vinculado à Unicamp é o Lume, os outros todos são independentes. Então, o Barracão se mantém pelo trabalho que ele realiza. Não tem outra maneira dele manter a sua estrutura. Então a gente tem que sair, porque a gente não consegue fazer isso estando só em Campinas. Então a gente viaja pelo interior do estado. O lugar onde a gente costuma fazer temporada, que a gente chama um pouco de vitrine, é São Paulo. Então hoje mesmo, por exemplo, vendo um ensaio, porque de manhã a gente ensaiou um espetáculo, que é dentro desse projeto de pesquisa que nós estamos fazendo. Agora à tarde é o espetáculo que a gente vai apresentar hoje à noite. Amanhã, sábado e domingo, vai ter um outro espetáculo. Então a gente faz essas loucuras. E de manhã veio uma pessoa do SESC assistir ao espetáculo, porque a gente está propondo a venda da estreia desse espetáculo no SESC em São Paulo, para fazer uma certa temporada, poder ter um recurso a mais, para poder bancar. Então, isso a gente faz o tempo todo. E aí a gente viaja dentro do estado muito, no Brasil inteiro. É até interessante porque tem muita gente, norte, nordeste, que conhece o Barracão Teatro. E às vezes você vai para o centro de Campinas e pergunta, né, e as pessoas falam, de onde vocês são? Né? Quando vê um trabalho nosso, fala, nossa, de onde vocês são? E a gente fala que é daqui, as pessoas, não acredito, né? Então, normalmente esse é o nosso dia a dia. Está sempre organizando trabalhos com um prazo, né? Então quando a gente está agora, por exemplo, a gente já está trabalhando para o ano que vem, né? Para poder ir girando os trabalhos, sempre com muitas viagens. Esse certo estranhamento das pessoas, quando você dá um pulo aqui no centro, que é aqui do lado, e você fala que é daqui, quando você vai para o norte e nordeste, as pessoas sabem que o Barracão é daqui. Você acha que se dá por conta de quê? Por uma questão cultural geográfica, que Barão é um pouquinho afastada do centro, ou porque falta oportunidade para o lado de lá da cidade vir para cá? Oportunidade e um pouquinho de vontade também de conhecer. Então, às vezes para a gente é até difícil entender que mecânica é essa, né? O que eu sei, quando a gente se instalou aqui, já existia uma esfera campineira que dizia uma coisa é Campinas, outra coisa é Barão Geraldo.
Eu acredito que isso tem a ver com a instalação da Unicamp, mas tem a ver com a história da Unicamp. Né? Tem uma história longa, muita gente queria que fosse uma faculdade de medicina, e na época o Zeferino Vaz não quis, abriu em Ribeirão. Então quando abriu a Unicamp, esse pessoal estava puto, e aí elegeu como a Universidade de Campinas a PUC e não a Unicamp. Quer dizer, uma briga histórica, é uma cultura da região. A gente se instalou em Barão e parecia que cada um que se instalava em Barão Geraldo era a Unicamp. Né? A gente durante muito tempo... Tem muito esse senso comum. Durante muito tempo. Pertence à Unicamp. Exatamente, a gente levou um pouco essa pecha, todo mundo dizia, não, são grupos da Unicamp, então é pesquisa, não estão interessados no público. A gente ouviu isso muitas vezes. Vocês não têm interesse em público, vocês gostam de ficar em sala de trabalho. Pra gente era um pouco esquisito. Isso vocês ouviam do público do mais leigo ou de gente que pertence? De pessoas de teatro, né? De pessoas ligadas à cultura tradicional da cidade e tal. Aos poucos, a gente foi vendo que também isso era um pouco irreal. Você tinha às vezes uma pessoa e outra que talvez seja um pouco ressentida com algum problema que teve. Porque os grupos começaram a dialogar, né? A gente, o Barracão, já trabalhou com Cia Santa, já trabalhou com TESP, quer dizer, os grupos em geral se encontram, trocam informações também. Agora é lógico, o grupo de Campinas para vir a Barão e vice-versa é um pouco mais complicado, você tem que atravessar aí uma área grande, enfim, uma série de coisas. Então, nesse sentido, há uma localização geográfica que dificulta um pouco essa comunicação estreita. Mas a comunicação existe, as trocas existem e as parcerias existem também. Né? Eu mesmo estou orientando a usina geradora dentro da Estação Cultura, que é um coletivo de grupos, né? Orientando ali uma formação de grupo, de curso que eles estão fazendo. O Lume, a Boa Companhia, acabou de apresentar espetáculos na Sala dos Toninhos, que é um espaço também de uma ocupação de grupos de teatro e tal. Então, esse mito, na prática, ele já não existe mais. Você acha que Campinas é uma cidade artística, uma cidade que respira arte? Eu acho que Campinas tem essa vocação, mas ela não faz isso. Né? Eu acho que essa é a nossa... Ela não se descobriu ainda. Ela não aposta, né? Parece que ela não confia nela. Parece que Campinas não confia no que é capaz. Ela ouve muito o estrangeiro. Parece que ela ouve, mas eu quero até tomar cuidado com essa frase, não foi muito feliz eu dizer essa frase, porque isso pode criar um xenofobismo aí, né? Eu não quero dizer que a gente tem que só ver o nosso, porque às vezes eu acho que um dos problemas de Campinas é exatamente isso, ele tem tanto, parece que tem um medo de ser usurpado. Então eu fecho as coisas, eu me em si mesmo, mas fico num lugar que não é lugar de desafios. Eu fico num lugar que parece que eu tenho que ter a garantia de que está tudo certo. É nesse sentido que eu fico ouvindo o outro. Está tudo bem com todo mundo? Todo mundo gostou? Está tudo ok? Não está perturbando? Está certinho? Então está tudo certo. Campinas mudou muito de 20 anos para cá. Né? Mudou porque tem uma outra colocação de pessoas. As pessoas estão se movendo de uma outra forma. O mundo inteiro mudou nesses 20 anos. A transformação, a entrada do século XXI veio... Né? E aí eu sinto que Campinas ela tem um receio de arriscar isso. Né? Então, nesse sentido, ela acaba mantendo um provincianismo. Uma cidade que cresceu muito, se desenvolve à beça, ainda coloca a questão comercial como um avanço muito grande, como parece que a única coisa que vai solucionar, né, é ter o recurso comercial, e esquece das questões que são todas ligadas ao ambiente, né? A relação entre as pessoas, ao meio, ao deslocamento, aos olhares, ao convívio. E ela tem aqui parece um vulcão, né? Parece que ali embaixo você tem uma lava pronta para entrar em ebulição. Para fazer acontecer. Exatamente. Tem tudo para acontecer. Uma cidade que recentemente se descobriu, sendo o Vale do Silício da América Latina, onde está inserido, tanto na cidade quanto no entorno, as maiores empresas de tecnologia de toda a América Latina. De repente está na hora da gente se descobrir também com uma vocação artística que tem. Tem. E excelentes músicos, excelentes atores, excelentes companhias de teatro. Só falta se olhar, talvez, no espelho e
valorizar isso. Claro, exatamente. Sim, arriscar um pouquinho, sair um pouquinho da zona de conforto. Da mesmice, né? Daquele lugar que parece que está tudo um certo. Também de que o que tá bom é em São Paulo, sem querer ser regionalista nem bairrista, de achar que é porque em São Paulo que estão os bons espetáculos, Exato. no Rio que estão os bons atores. Parece sempre que é engraçado, porque tem um movimento dos artistas do estado de São Paulo, que é um movimento que a gente fala que é de queremos nos manter em nossas cidades. Isso foi uma das coisas que mobilizou muito o Fórum do Interior. Queremos nos manter porque nós queremos trabalhar para o nosso povo, acima de tudo, porque essa é a nossa expressão, é desse convívio que sai a nossa arte. Aí nós queremos expandir para o restante do mundo, porque a gente diz, ok, é muito bom quando todos conhecem o que todos podem. Isso é muito legal, mas eu quero trabalhar na minha cidade. Isso tem movido o interior nessa direção. Os gestores públicos têm uma dificuldade grande de assumir isso, porque eles parece ainda que tem uma sensação que quem ficou na cidade é porque não conseguiu ir para a cidade do rei. Né? Isso é tão medieval. As trupes de teatro medievais, elas queriam chegar em Paris, que era onde estava o grande rei da região, né? A maior majestade de todas as províncias. Então, ser reconhecido pelo rei era ter a vida feita. A gente parece que continua com sendo estimulado isso, entendeu? Sair do teu lugar, né, e ir para um outro lugar para ser reconhecido. E isso já aconteceu, a gente tem história de pessoas que falam, eu mandei o projeto de São Paulo para Campinas, aí as pessoas me ouviram, porque enquanto eu estava em Campinas tentando, não aconteceu. Então a gente precisa mudar essa perspectiva, né? A gente tem tudo aqui, e Campinas tem uma tradição, quer dizer, ela tinha um imenso, enorme festival internacional de teatro, né? Ela abriu mão desse festival internacional e secou. E São José do Rio Preto pegou, por exemplo, né? Começou a desenvolver um grande festival internacional. Então ela já fez coisas maravilhosas do ponto de vista artístico, ela já teve esse alto lugar da arte e isso foi se desfazendo, desmontando. E aí a hora que se desmontou, parece que ela resolveu botar panos quentes e não ver mais isso, né? Mas a vocação Tá aí. Todo mundo vem aqui procurar a gente. Né, procurar os grupos, muitos grupos que são procurados por grandes produtores de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Então, alguma coisa a gente tem, né? Alguma coisa tem, esse papo aqui do interior, não tem, é só vida pacata, é só isso, passou da hora de cair por terra. Exatamente. Tiche, voltando um pouco pro barracão aqui, como que as pessoas entram em contato para saber dos espetáculos? Onde que as pessoas encontram informação sobre o barracão, sobre o que está acontecendo na vida do barracão, sobre oficinas, se vocês têm oficinas a oferecer, por favor, para o nosso telespectador. Bom, toda a atividade do barracão sempre é colocada no Facebook, porque a gente se conectou à rede para poder divulgar. Então tudo que acontece no Facebook, quer saber, coloca Barracão Teatro e vai aparecer ali o que a gente está fazendo. E também é um meio de você se comunicar com a gente. O outro canal é www.barracãoteatro, sem o tio, barracalteatro.com.br. Essa nossa mostra ela acontece aos sábados e domingos, sábado às 20 horas, domingo às 19 horas. Na sexta-feira, algumas, você vai ver lá pelo site, a gente tem espetáculo às 20 horas também. Essa e a próxima do dia 10. Mas é legal você entrar em contato com a gente para saber. E o nosso telefone é 3289-4275. Tiche, muitíssimo obrigado por nos receber. O Conexão vai ficando por aqui. Mas antes vocês acompanham um trechinho do ensaio e de algumas peças do Barracão Teatro. Tchau e até o próximo programa. Você vai ser feliz com a minha amada, tudo bem. Eu fico pensando, as passagens bíblicas, por exemplo, todas as passagens bíblicas são muito loucas, precisa de coragem para fazer o que os personagens bíblicas fazem. Por exemplo, Moisés. Moisés. O cara abriu o mar vermelho, colega.